O mercado segue acompanhando as eleições dos Estados Unidos, agora com o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris, que aconteceu na última semana. O Giro recebeu o analista Guilherme Suzuki para comentar o assunto. Eu acredito que ontem, talvez assim, até fazendo uma analogia, foi mais parecido com o Brasil, né? Eles entraram, né, muito mais em conflitos ali sobre imigração, política externa, né? Talvez a parte de healthcare, que é um assunto sensível, né, também ali nos Estados Unidos, né? E eu acho que de alguma forma não apresentou muito detalhe, né, sobre, né, alguns detalhes específicos, né, sobre essas políticas, né? Que é, poxa, como que você vai conduzir uma política econômica, né? Como que você vai trabalhar o fiscal, né? Eu acho que o debate de ontem não teve isso também, né? Então acho que nesse sentido foi muito parecido com o Brasil, né? Tanto que acho que Wall Street, né, permaneceu de alguma forma com um pouco de receio, né? Porque o debate de fato deu pouca clareza ali, né? Talvez para os investidores sobre as principais questões políticas, né? E aí eu trago aqui até a questão fiscal dos Estados Unidos, né? Que assim a gente fala bastante, né? A gente também fala que os Estados Unidos emite na própria moeda, né? Que é global, então você tem algum tipo de, né, de vantagem, mas assim, a situação do fiscal dos Estados Unidos assim, de se preocupar também, né? Não é alguma coisa que a gente pode decair no esquecimento, então acho que essa pauta, em algum debate, né, seria importante se algum dos dois candidatos ali trouxessem um pouco dos seus argumentos para esse tipo de política, né? Principalmente a fiscal e talvez mais expansionista. Né? Falando em questões internacionais, o minério de ferro está com uma queda expressiva nos últimos meses, impactando as ações da Vale. O analista Gustavo Cruz explicou o que é que está acontecendo com o setor. Bom, o minério de ferro ele acompanha bastante o desenvolvimento da parte mais imobiliária do setor chinês, da parte mais de infraestrutura do setor chinês, o que nos últimos 24 anos passou por um grande boom, talvez a maior explosão de crescimento no mundo, obviamente foi na China, mas que recentemente já estava no limite e mesmo assim foi postergado. O governo artificialmente incentivou algumas empresas a continuarem construindo, fez algumas obras que também não faziam tanto sentido. Isso fez com que o endividamento de algumas companhias do setor estourasse. E realmente agora, desde o ano passado para cá, já está bem claro que elas não estão mais sustentáveis, que o governo não vai mais colocar dinheiro nesses setores, vai tentar contornar, virar para uma economia mais parecida com a americana, que tem a sua base de consumidores como grande motor. Quanto mais fica claro para os investidores do mundo isso, menos minério de ferro tem por que valer tanto. Essa é a opinião de boa parte. É claro que, como a Vale tem como sua principal produção o minério de ferro, ela acaba acompanhando um pouco e recua bastante sua produção e sua valorização. Sua produção, mas o valor da ação, sim. Ela tem outros itens que ela produz, que vão ser potenciais interessantes para frente, que a gente pode falar mais. Mas nos últimos tempos, quando você questiona o crescimento da China, se ela vai conseguir atingir suas metas de crescimento e vê o governo tentando apoiar em outras frentes, que justamente o consumo, bom, minério de ferro então não é tão interessante, não tem por que valer tanto quanto estava valendo. E aqui no Brasil, a semana foi de uma série de indicadores macroeconômicos em um momento em que o mercado espera por uma alta da Selic na próxima quarta-feira. Segundo o IBGE, o IPCA caiu 0,02% em agosto. Apesar do dado ter vindo de maneira macro muito positivo, no sentido de difusão de preços, no sentido de ter vindo efetivamente uma deflação, ainda tem alguns gatilhos ali que trazem uma máscara enfim, na informação. Uma delas é que a grande parte veio da habitação, prioritamente da energia elétrica, que foi, eu acho que uma das principais quedas, no índice 2,7, se eu não estou enganado. Só que existia a bandeira tarifária verde, e que ela já foi modificada do mês anterior para esse mês. Então, é um dado que está sendo ainda elaborado para a próxima informação do IPCA. Então, por mais que tenha vindo o dado positivo, os mercados reagiram marginalmente positivos nesse sentido. O IBGE também informou que as vendas no varejo em julho avançaram 0,6% em agosto, resultado melhor do que o esperado. É um cenário ainda difícil para o varejo, né? Se a gente pega
o que esses dados se traduzem, né, que saiu hoje. E também um ponto importante junto com outros indicadores econômicos, por exemplo, a taxa de desemprego que está nos menores níveis da série histórica, os setores de serviço e indústria também crescendo em julho, é o crescimento da economia. Tá? E aí, por que esse mesmo, né, mesmo com esse crescimento que seja positivo para a atividade doméstica, ele pode gerar uma pressão inflacionária, né? Ou até mesmo reduzir o ritmo da desaceleração. E aí isso traz um desafio para o Banco Central, que é conter essas pressões inflacionárias, e aí o Banco Central ele pode precisar manter juros altos por mais tempo. E aí isso impactaria de um modo geral o varejo, tá? E na sexta teve IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB divulgado pelo Banco Central. A atividade econômica recuou 0,4% em julho, resultado também melhor do que o esperado. Veio o PIB bem forte no segundo trimestre, veio o dado de serviço, veio o dado de varejo, todos melhores que o esperado, e o dado do IBC-BR, que mostrou uma contração em grande parte por conta da indústria, mas melhor do que o esperado. Vale dizer que havia uma comparação com o mês anterior muito difícil de ser superada. No mês passado, mês de junho, aliás, a gente tinha tido uma alta de 1,4%, tínhamos observado 3 meses de alta consecutivos, então uma retração é até natural que aconteça, principalmente no mês de fragilidade de indústria como que tivemos, mas varejo e serviços mais do que compensaram, de modo que não houvesse uma queda tão brusca quanto na produção industrial. Dito isso, se isso altera ou não, né? Lembrando que o IBC-BR serve de proxy para PIB, ou seja, serve para norte da projeção do PIB para o mercado. Não acredito que vá mudar o entendimento do Banco Central. Ele vai subir juros, parte disso tem a ver com a própria credibilidade, porque ele contratou. Até conversei algumas vezes aqui mesmo que em um passado não tão distante houvesse tido uma comunicação mais assertiva e menos agressiva e ainda responsável, ele não necessariamente precisaria subir esses juros. Por quê? A gente já tem observado na margem uma desaceleração, a gente já viu agora em agosto um mês de deflação e o governo deve cortar gasto. Lembrando que a atividade brasileira, parte relevante dela, deriva justamente dos gastos cavalares do governo, do fiscal, que está desequilibrado e precisa ser reequilibrado. Então, havendo cortes de gasto entre 24 e 25, essa atividade robusta deveria naturalmente acelerar. Mas existe sim argumentos para ele subir juros. Essas foram as principais notícias da semana no Giro do Mercado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda que vem tem mais Giro.